Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar sobre o livro The Aesthetics of Music, do Roger Scruton, que, cara, é um livro fantástico, sério, eu tava louco pra fazer um vídeo como esse, eu sempre converso em roda de amigos sobre ele, então vai ser muito bacana. Vamos lá. Olha rapaziada, existe algo na música que vai além das notas, além dos acordes, além do ritmo, da harmonia em si, algo que nos toca mesmo quando a gente não entende. Mas o que exatamente é isso? É só matemática? É uma resposta biológica? Ou será que é estética? O próprio Roger Scruton, ele disse: a música não é algo que ouvimos apenas com os ouvidos, ela exige escuta interior. Bom, então vamos para o nosso primeiro capítulo aqui. O que é estética? A estética, no sentido filosófico, não é só o que é bonito, é assim, é a investigação realmente do que é um valor sensível. Então, no livro dele, o The Aesthetics of Music, o Roger ele acaba questionando o que torna a música uma arte e não apenas um ruído agradável. Ele acaba convidando a gente para ver a música como um fenômeno intencional, essa palavra sendo a chave aqui. Então, não é sobre vibração física, não é sobre estruturas significativas, porque é muito simples. O som isolado não tem valor. É o ouvinte humano que transforma som em música. Então, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Se eu tocar a nota Dó agora num teclado, por exemplo, não é música. Você só vai ouvir e falar, é uma nota. Então, a música, ela tá no movimento, ela tá na frase, ela tá na tensão entre o Dó e o Sol. Bom, capítulo 2, contra a objetificação da música. O Scruton, ele acaba criticando abordagens materialistas da música, como se ela pudesse ser reduzida a dados físicos. Ele argumenta que a música é ontologicamente distinta, é um mundo de aparências, não de coisas. Exemplo do livro, tá? Um som, ele pode ser medido em hertz, mas um intervalo musical, por exemplo, uma quinta justa ou algo assim, só existe para quem ouve com intenção. Então, é mais ou menos como você vê o rosto, quando você olha para uma pessoa, você vê o rosto dela, é muito mais do que ver somente pele, músculos e saber que tem ossos ali embaixo. Você ouve música, você tá fazendo mais do que só escutar sons. E a ciência acaba confirmando isso, tá? Em um estudo da University of York, publicado na Journal of Cognitive Neuroscience em 2020, demonstrou que ao vermos um rosto humano, nosso cérebro não ativa apenas áreas visuais. Ele automaticamente ativa regiões ligadas à empatia, ao julgamento moral e também à teoria da mente, que é a habilidade de inferir pensamentos e emoções dos outros. Os pesquisadores, eles usaram fMRI, que é a ressonância magnética funcional, em voluntários enquanto observavam rostos reais, objetos e simulações. Os rostos reais ativaram intensamente o chamado padrão de personificação neural, com destaque para o córtex pré-frontal medial e o giro temporal superior, que são áreas diretamente ligadas à nossa percepção de subjetividade. Mas assim, tem mais. Quando o rosto era quase humano, era realista, mas tinha algumas imperfeições ou algum tipo de movimento robótico, muitos participantes relataram desconforto ou até repulsa. E esse fenômeno é conhecido como Vale da Estranheza, ou em inglês Uncanny Valley. E ele é um conceito criado pelo roboticista japonês Masahiro Mori, eu não sei se eu pronunciei certo, em 1970. E essa teoria sugere que à medida que uma figura artificial se aproxima da aparência humana, a nossa empatia cresce, mas até certo ponto. Quando essa figura é quase humana, mas não o suficiente, a empatia acaba virando uma inquietação. É como se o nosso cérebro dissesse, isso devia ser uma pessoa, mas tem alguma coisa que tá errada ali, eu não tô conseguindo entender o que é. E essa reação evolutiva pode até ser uma defesa biológica, claro que é só uma tese, uma hipótese, mas por que eu digo isso? Porque talvez seja a forma do cérebro entender como se fosse para detectar cadáver, ou doença, ou qualquer tipo de engano emocional. Mas filosoficamente, ela nos lembra que a humanidade não tá nos traços físicos, e sim na percepção de alma, intenção e significado. E do mesmo modo, a música só é música porque a gente percebe intenção nela, a gente percebe movimento, gesto, significado. Capítulo 3. O tempo como essência. A música, ela só existe no tempo. A gente não pode ver uma sinfonia como a gente olha para um quadro, por exemplo. Ela se desenrola, ela vive da tensão entre o que já passou e o que ainda não chegou. E um exemplo do livro: cada nota carrega um sentido só porque está entre o que veio antes e o que virá depois. Ou seja, qualquer uma palavra que a gente pode resumir tudo isso: contexto. A beleza de uma melodia está em como ela se resolve, ou não. E essa é a graça. Tem até um vídeo aqui que eu tava falando sobre buzinas, nazismo e um monte de outras coisas. É muito doido esse vídeo, vocês têm que ver. E eu mostro por que realmente que existe a dissonância e como que ela funciona, se é boa, se não é. Porque tudo é relativo, né? Mas justamente jazz, por exemplo, usa muito isso. Tem muitos acordes ali que são completamente dissonantes e não se resolvem. Mas essa é a graça do jazz. Flamenco tem muito isso também. MPB, bossa nova. Então,
Depende de onde você tá olhando, por isso que eu falei, tudo se resume em uma palavra, contexto. Capítulo 4, música e significado. A grande pergunta é, a música significa algo? E bom, a resposta é simples, pro Scruton, sim, mas não como palavras, ela significa por analogia, por emoção, por gesto. Por exemplo, ele mesmo disse no livro, um acorde menor ele pode expressar tristeza, mas não é sobre a tristeza. Vocês entendem a diferença disso? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Que é justamente por que acordes menores são tristes, como que você forma acordes, eu tenho muita conteúdo sobre isso já também. Mas basicamente é isso, a música ela imita o movimento da alma, ela dança com essa nossa experiência interna. Bom, para concluir, The Aesthetics of Music, ele acaba nos lembrando que a música não é só entretenimento, ela é linguagem, ela é emoção, é filosofia feita de som. E uma citação final, que foi o próprio Roger Scruton que falou, entender a música é entender um pouco mais o que é ser humano. E se você ama música ou quer aprender e escutá-la de verdade, esse livro é essencial. E se você curtiu essa reflexão, se inscreve no Mans Studios, ativa o sininho, vai significar muito para mim. Aqui a gente escuta com o coração. Até o próximo vídeo.